No ar, a minha voz, a sua voz, a nossa voz, a voz do médico. Roda a vinheta, Kendra. Estamos em mais um episódio da Voz do Médico, o 51º episódio da Voz do Médico. A Voz do Médico é um programa feito para você, colega médico, para a sociedade, com temas relevantes, com temas importantes para a sociedade. Então, o Sindicato dos Médicos inovando com essa forma de comunicação. E eu sou Elton Monteiro, presidente do Sindicato do Médico, e agora está comigo... Alfredo Andrade. Alfredinho, mais conhecido como Alfredinho. Pois é, Alfredo, esse ciclo de debates... Já tivemos duas candidatas aqui na Voz do Médico e agora temos mais um candidato também participar conosco, dialogar conosco e trazer para vocês que escutam as opções que vocês têm também e também para saber um pouquinho mais sobre a saúde pública, o que esses candidatos estão pensando. Mas antes, não esqueçam de deixar o joinha. Vamos ver se o nosso candidato está antenado, viu? Compartilhar conosco. E esse sininho é o que, Zé Paulo? Se não souber, não tem problema. Não sabia um dia realmente desse. Não sei. Esse sininho é para você clicar receber lá, as notificações. Receber as notificações aí. E para receber as notificações. E claro, nosso colega, Dr. Espina, não fique só. Isso é importante você participar do sindicato, fortalecer nossa categoria. Todas as terças-feiras tem um almoço lá que você pode participar conosco, né, Alfredinho? Isso. E seja bem-vindo. Eu já vi que ele é igual a mim, não é muito da tecnologia, né? Nossa. Seja bem-vindo, Zé Paulo, a voz do médico. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, doutor Elton, doutor Alfredo. É um prazer estar aqui. Bem, vou fazer a apresentação do nosso candidato de hoje. José Paulo Leão Veloso Silva, 51 anos. Coincidência, 51º, 51 anos. Conhecido como Zé Paulo Leão. É casado com Daniela, pai de 3 filhos. Como é o nome dos filhos? Bernardo, Rodrigo e Gabriela. Aí já manda um abraço para eles aí, viu? Para ficar registrado. Um beijo, né, para os meus moleques. Ele é advogado, pós-graduado em Direito Corporativo pela IBMEC Rio de Janeiro e mestre em Ciências da Religião pela UFES, procurador do Estado de Sergipe e representante da Procuradoria na Junta Comercial. Foi delegado da Polícia Federal, ocasião em que chefiou a Delegacia de Combate aos Crimes Ambientais no Amazonas. Atuou contra a descriminalização do aborto no Supremo Tribunal Federal, na ADPF 442. Está concorrendo pela primeira vez à Prefeitura de Aracaju. Zé Paulo, seja bem-vindo à Voz do Médico. Deixa eu explicar como funciona o nosso debate aqui. O senhor vai ter 15 minutos para discorrer o seu plano de governo para a área da saúde, mais 40 minutos de inúmeras perguntas que nós recebemos dos colegas e mais 5 minutos para as considerações finais. Então, Zé Paulo, seja bem-vindo à Voz do Médico mais uma vez. Vamos lá para os seus 15 minutos. Flávio, pode colocar o cronômetro. Seja bem-vindo, Zé Paulo. Bom, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui. Nesse período eleitoral, além de apresentar as propostas, eu tenho tido a oportunidade de receber inúmeras sugestões. E até foi curioso, porque uma das propostas que inclusive consta no nosso plano de governo é a recuperação da prerrogativa do médico de agendamento do exame. E hoje eu fui avisado, olha, isso os médicos não querem, não. Eu falei, mas o médico não quer? Não, porque é muita burocracia, né? Já tem trabalho demais, toma muito tempo. Então a importância de realmente a gente conversar, porque é importante fazer programas políticos que atendam às necessidades das pessoas que estão ali na ponta. Às vezes a gente tem alguma coisa na nossa cabeça, alguma coisa que parece brilhante e não funciona por razões as mais diversas. Mas o que eu pretendo, né? E é o que consta aí no nosso plano de governo. Primeiro, fazer um diagnóstico claro de quais sejam os problemas da saúde. Né? O diagnóstico da estrutura da saúde, que passa pela estrutura física, né, material e profissional. O diagnóstico dos problemas
de doenças recorrentes, de preferência por localidade, para que se possa adotar um tratamento preventivo. Então, diante de 2 diagnósticos, né, o que eu tenho que se somam, né, que vão colaborar na formulação de uma política mais concreta, eu tenho o tipo de problema de saúde em uma determinada localidade e tenho a estrutura de saúde que é deficiente, né, em uma determinada localidade. É tentar adequar a estrutura de saúde às necessidades médicas e fazer uma medicina o tanto quanto possível preventiva. O que nos toca muito, toca a todo o partido, né? O Partido Novo a que eu pertenço, ele formula suas políticas públicas com base em evidências. Então, ele pega evidências, aplica programas já experimentados em outros lugares, salvo quando não houver programas prontos, mas essa é sempre a nossa preferência. Então, um dos dados que me chamou a atenção foi o número de pessoas mortas por erro no atendimento médico. Foram 153 mil, aproximadamente. O número de mortes por falta de atendimento médico foi de 51 mil. Quer dizer, o erro no atendimento médico ele é um problema. E isso, evidentemente, precisa ser suprido. De que forma? Precisa ser suprido pela criação de uma comissão de prevenção de erro médico. À semelhança do que acontece com o CENIPA, a Comissão de Prevenção de Acidente Aéreo. O objetivo não é punir, o objetivo é prevenir, porque quando o objetivo é punir, todo mundo busca esconder o que aconteceu e não se chega ao objetivo almejado. Então, um ponto relevante é entender o que está acontecendo, por que acontecem esses erros nessa quantidade e adotar políticas reais, efetivas, criadas a partir dessa comissão de prevenção de erro médico para evitar que elas aconteçam. Então, esse é um primeiro ponto que parece assim, indispensável para qualquer planejamento de saúde. O segundo ponto é a gestão eficiente das unidades. Então, eu não consigo conceber uma unidade, qualquer que seja ela, mas sobretudo uma unidade de saúde, administrada por alguém que não tenha qualificação para a sua administração. Então, o critério de escolha ele será sempre necessariamente técnico. A pessoa tem qualificação, pode dirigir uma unidade hospitalar, uma UPA, uma unidade básica de saúde. Ela não tem qualificação, bom, às vezes é uma pessoa muito boa, muito preparada, mas na gestão, ou pelo menos à frente da gestão, ela não estará. A preocupação com a direção, ela parte do pressuposto de que, por melhores que sejam as estruturas material e de pessoal, se eu não tiver um bom gerenciamento dessa estrutura, perde-se em termos de qualidade. Então, é preciso que alguém seja capaz de dirigir todos esses serviços. Por isso, a preocupação é sempre muito grande com quem está na direção. A valorização do profissional de saúde que está ali, né? O profissional ele precisa ser valorizado. Logicamente, ele primeiro precisa ter uma quantidade suficiente para atender às necessidades, né, da população. Mas ele precisa trabalhar num ambiente que seja higiênico, agradável, com a estrutura necessária que ele desenvolva o seu trabalho, com a equipe de apoio de que ele precisar, com o material de que ele precisar, com um prontuário preferencialmente integrado com o Estado, para que a vida do paciente ela possa ser identificada com alguma brevidade, né, e isso melhorar a qualidade do atendimento e também, evidentemente, a celeridade desse atendimento. A ideia é criar um centro de concentração das compras médicas, também interligado com as diversas unidades de saúde, central essa que poderá fiscalizar em tempo real o que há e falta de medicamento em cada unidade e dispensar esse material na medida das necessidades, tendo cuidado sempre de realizar os procedimentos licitatórios com antecedência, porque um dos problemas da licitação é a famosa contratação por emergência. Normalmente, os maiores problemas eles entram aí, são nas contratações por emergência e nos aditivos contratuais. Então, não há justificativa para uma contratação por emergência, via de regra, porque, de um modo geral,
se pode prever a maior parte das coisas. Agora, situações excepcionais, essas sim, geram necessidades especiais e poderiam ensejar, então, uma contratação por emergência. Mas, via de regra, é preciso que essa central ela tenha a capacidade de prever as necessidades, né, e evitar esse tipo de contratação por emergência, mantendo os estoques regulados. A realização de concurso público, e aí eu toco em 2 pontos, né? Nós temos limites legais para a contratação de pessoal, por um lado. Por outro lado, nós temos uma necessidade que é premente, né? Falta de médicos, sobretudo de médicos concursados. Um dado interessante, né, é que o município hoje ele gasta por mês aproximadamente 42 milhões de reais com servidores efetivos. E aproximadamente 23 para 24 milhões de reais com servidores que são ou contratados por meio de PSS ou ocupantes de cargo em comissão. Ou seja, você tem na administração municipal um percentual de comissionados e contratados que supera os 50% dos cargos efetivos. Isso não é alguma coisa que seja aceitável, né? O cargo em comissão ele se destina às atividades de direção, assessoramento e chefia. A contratação temporária ela se destina a necessidades temporárias. Então, não é admissível que eu tenha 10 milhões de contratações temporárias, que eu tenha 12 milhões de cargo em comissão, diante de 42 milhões de gastos de pessoal com servidores efetivos. Então, a ideia é substituir os gastos com servidores em comissão por servidores efetivos, né? De modo que jamais o percentual de 10% confrontado os cargos em comissão com os efetivos seja ultrapassado. Então, o número máximo, aí sendo, assim, colocando um limite, seria o de 10% de cargos em comissão diante dos cargos totais da administração pública. Então, com o fortalecimento do quadro, aí sim se pode estabelecer melhores rotinas, melhores práticas. O fortalecimento do plano de saúde da família, do programa de saúde da família, uma medicina mais preventiva que tem que ser resgatada, também está no nosso plano de governo. O projeto Melhor em Casa, né, sempre que for possível, o tratamento do paciente se realizar em casa, sendo ele possível, a realização em casa, né, a manutenção do paciente numa unidade apenas quando ela for necessária. Respeitada a liberdade de escolha do médico, a inauguração ou a utilização da telemedicina, né, para casos mais simples, como eu digo, sempre respeitada a liberdade do médico. Eu já ouvi muitos médicos dizendo que não aceitam a telemedicina, que não consideram medicina. Outros acreditam que vale a pena para determinadas circunstâncias, mas eu acho que essa é uma possibilidade que ao menos precisa ser colocada na mesa. Uma reclamação constante, né, dos pacientes dos postos de saúde, a falta de medicamentos e o mau atendimento que eles recebem nos postos, né? Isso é uma reclamação de 10 a cada 10 pessoas perguntadas que precisam dessa unidade de saúde. Então, é preciso, eu sei que vocês têm um critério de avaliação, mas é preciso atrelar uma parte desse critério de avaliação à própria remuneração médica, né? A médica que eu digo intensa, a remuneração do pessoal de saúde, né? De modo que a satisfação do paciente ela resulte em um acréscimo patrimonial. O atingimento de determinadas metas resulte em um acréscimo patrimonial, né? Para que somos todos seres humanos, nós precisamos de estímulos. E o estímulo, inclusive financeiro, né? Não apenas financeiro, mas inclusive financeiro, para um trabalho bem executado, eu considero que ele é de bom tom para toda a administração pública. Eu também sou servidor público, né, e vivencio no meu órgão um estímulo que está além dos nossos subsídios, da nossa remuneração, que são os honorários de sucumbência. Então, procurador, o processo é vencido, a outra parte paga aos procuradores os honorários de sucumbência. Com isso, todo mundo quer que o Estado vença as suas diversas demandas. Então, isso é uma providência que pode, imagino eu, melhorar a qualidade, né, e a própria satisfação do atendimento médico. Como
as reclamações são muito grandes em relação ao atendimento, eu também reputo importante que, na medida do possível, o médico que deu o primeiro atendimento, não sendo na emergência, evidentemente, ele vincule aquele paciente. Então, que o paciente, sempre que possível, volte ao mesmo médico que lhe deu o primeiro atendimento, para que se crie os laços entre médico e paciente. Eu sei que isso nem sempre é possível, mas sempre que possível é uma meta a ser atingida. E isso, eu acredito que, de parte a parte, ela melhora a relação, tanto do médico com o paciente, quanto do paciente quanto ao médico. E, por fim, para não estourar o meu tempo, como o agendamento pelo médico ele não é bem assim, recebido pela classe médica, eu entendi, por conta da já grande quantidade de burocracia que o médico tem que cuidar, então que esse tipo de agendamento ele seja feito por meio de aplicativos, né? Deixar que ele seja feito por um profissional do posto apenas em relação àquelas pessoas que não sabem manejar ou não têm condições de manejar o aplicativo. E estabelecendo um sistema que permita o acompanhamento da fila, né? Se a pessoa quer marcar um exame, ela tem que saber quando é a previsão, quais as pessoas se encontram à frente dela e em que local ela vai realizar esses exames. Quando tem 2 minutos ainda, só então, para finalizar, a utilização da capacidade ociosa dos hospitais privados. Os exames, eles têm que... É preciso aumentar um pouco, sei que há carência de pessoal, mas é preciso aumentar o horário de atendimento, é preciso aumentar o número de exames, de disponibilidade de exames, e é preciso utilizar o serviço privado, porque o serviço privado ele tem uma capacidade ociosa que pode ser utilizada em favor do serviço público, né? Então, naqueles horários, talvez não sejam os melhores horários, né, os mais adequados, mas um projeto como o Corujão, que foi feito em São Paulo, ele pode ajudar a população, pelo menos, para diminuir essa fila. Então, a utilização dessa capacidade ociosa, ela tem o potencial de reduzir a fila de espera para a realização de exames, sobretudo dos exames mais complexos. Zé Paulo, eu já tinha percebido que lá no debate da França você já tinha colocado esses números. E esses números já tinham sido expostos para a gente. Acho que João participou ou presenciou, que João é o ex-presidente do sindicato que está assistindo. Tem uma sala aqui ao lado, está assistindo pelo vídeo. Esse número de 36 milhões você colocou como PSS e contratos. Mas não entram aí os quase 600 médicos que são contratados via PJ. Sim. Não, aqui, dos 42 milhões... 32 milhões você falou. São 42 milhões, mais ou menos 22 só de PSS 22. E comissão. Então, não entram os ainda médicos... tem, espero, quer dizer, na verdade, a disparidade é ainda maior. Porque eu vi, eles colocaram os números lá, uma vez na Câmara de Vereadores, e não colocaram os médicos. Eu falei, e os médicos? E aí eles se atentaram, não, os médicos são contratados via PJ. E aí, pra gente é importante, Zé Paulo, essa questão da gente falar um pouquinho do concurso público. Desculpa, só uma pergunta antes, Dudu. São quantos contratos de pessoas? Já tem esse levantamento? Em torno de 600. A gente não tem o número exato, porque entra gente, sai gente. 600 contratos, né? Contratos não, são PJ mesmo. Eles são contratados como pessoa jurídica. 600 contratos de pessoas jurídicas. Eles não entram como gasto com pessoal. Interessante isso, né? Por conta da lei de responsabilidade fiscal, isso acaba sendo uma alternativa para o gestor fugir das limitações. Né? E a nossa preocupação, sabe, Zé Paulo, enquanto sindicatos médicos, enquanto eu sou servidor público há 20 anos, eu fiz concurso em 2004, o Alfredo também. Você falou em alguns pontos importantes. Por exemplo, o médico ele precisa ter autonomia, ele precisa ter independência no seu local de trabalho, ele precisa ter segurança do que ele vai permanecer naquele emprego, ele precisa saber que ele tem uma carreira. E, por exemplo, o Algemiro está lá na comunidade dele há 20 anos, Inácio Barbosa. E a rotatividade de profissionais não gera vínculo, não gera comprometimento. Como você falou, tem paciente que reclama do atendimento, não gera comprometimento. Também não gera estabilidade no serviço. Como é que você troca de médico toda hora? Isso, inclusive, é oneroso para o serviço. E nós médicos, e aí a nossa categoria ela tem diferencial isso, que nós somos ordenadores de despesa no seguinte aspecto. A gente prescreve medicamento,
A gente prescreve os exames, a gente encaminha os pacientes. Se esse médico não tiver engajado, se esse médico não for capacitado, se esse médico não tiver planejamento de meta, se esse médico não for imbuído de que, não, eu tenho que trabalhar para o serviço público, eu tenho que saber, e aí trabalhar com a equidade, cada área, tem área que é 100% SUS, tem área que não é 100% SUS. Então, eu faço a pergunta para você, como seria feito esse concurso público? Porque tem isso, né? Todo gestor, quando a gente vai pedir reajuste salarial, e fala de concurso público, não, tem um limite prudencial, a lei de responsabilidade fiscal, e por outro lado, a gente sabe que tem um número de cargos comissionados, a gente sabe que tem muita gente. Pronto, eu vou dar um outro exemplo que você pode entrar depois. A Lourdes Nogueira, a gente chama de Nogueirinha, porque tem a Lourdinha, que é a estadual, e tem a Nogueirinha, que é a municipal. O Santa Isabel fazia 800 partos por quase 3 milhões e 500. O custo é o dobro agora, da nova unidade, né? Eles fazem 400 partos por 7 milhões. Então, assim, é metade. O Santa Isabel fazia o dobro pela metade do que recebia. Então, assim, recursos tem. E o que é que o senhor, diante dessa... O que é que o senhor acha que pode fazer diante desse clamor da categoria? Porque 99,9% das perguntas dos colegas é sobre concurso público. Bom, então vamos lá. Primeiro, como hoje já há um gasto muito grande com servidores em comissão e de PSS, a ideia é substituir. Então esse é um ponto básico, né? Sem aumento de despesa. Pelo menos até o limite ali de 22, 24 milhões eu tenho como, né, sem aumentar a despesa, fazer concurso. Logicamente que não é só para a área médica, não é só a área de saúde que precisa de profissional, mas essa é uma possibilidade. Esses 600 contratos, seria interessante ver qual o valor de cada contrato, né? Provavelmente são valores diferentes, né? Nem todos têm os mesmos valores, a depender da especialidade. E eu não sei até que ponto o Estado, no sentido lato, a prefeitura, ela conseguiria contratar, porque há profissionais que também não se dispõem muito a fazer concurso público, né? Porque o município tem, evidentemente, o seu limite para pagamento de salário, e isso não torna o concurso atrativo. Bom, realizar concurso por especialidades, né? Preciso de clínicos gerais, de otorrinos, de pediatras, enfim, respeitada aquela prioridade à atenção básica, né? Mas realizar concurso público por especialidade. E em relação às áreas mais difíceis, talvez não apenas em relação a essas áreas, mas estabelecer, como há em algumas carreiras, eu estou tentando lembrar em qual que isso acontece com frequência, mas uma diferença de carga horária. Professor, por exemplo, né? Você tem o professor de 30 horas e de 40 horas. Né? Então, já que é tão difícil assim conseguir determinados profissionais de saúde para determinadas áreas, então reduzir a carga horária. Ora, mas está faltando gente, se reduz? Sim, mas reduz, mas pelo menos atrai, né? Então, eu posso abrir um concurso para determinadas especialidades e estabelecer que a carga horária, com a redução proporcional da remuneração, ela vai ser de 12 horas semanais, 15 horas semanais, 20 horas semanais, enfim. Eu não tenho nenhum tipo de limitações quanto a isso. É o que for possível de ser feito. Como me dizem que algumas especialidades, em relação a algumas especialidades, o concurso pode ser aberto, que não haverá interessados, então é preciso estudar por que não há interessados. Será que não há uma incompatibilidade entre a carga horária que está se exigindo desse profissional e aquela que ele está disposto a dar? Porque a maior parte dos médicos, o que eu vejo é que tem interesse em trabalhar no serviço público de saúde. Mas às vezes não compensa, porque a disparidade entre a remuneração do serviço público e a remuneração da iniciativa privada é muito grande. Então se perde muito dinheiro. Se eu reduzo e isso não impacta no exercício da atividade dele privada, eu não tenho nenhum problema em relação a isso. O que o profissional de saúde faz no seu horário de folga, né? Se ele está clinicando, se ele está passeando, isso vai depender dele. Então, abertura de concurso, por especialidade, uma remuneração que seja compatível e caiba, e eu não tenho como dizer qual seria a remuneração compatível, não sei. Uma remuneração que caiba no orçamento do município, e com a possibilidade de redução de carga horária, de estabelecimento de cargas horárias menores, com pagamentos também menores, se isso for
um mecanismo para a atração dos interessados ao cargo de médico de carreira. Mas a carreira precisa ser estruturada, né? Com uma progressão paulatina, vinculada à qualidade do profissional, de modo que ele comece de um jeito e termine de uma maneira bem mais favorável do que aquela em que ele entrou. Mas eu vou dizer ao senhor, o concurso da EBSER tem todo mundo, um grande número de inscritos, e todo mundo acaba assumindo. Muitas vezes o colega acaba deixando a EBSER por falta de estrutura de trabalho, não é nem pela condição de salário. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, depois eu deixo o Alfredo fazer uma pergunta, que já passaram aqui, eu disse para o senhor que tem vários anos que a gente faz esses diálogos. Numa circunstância passou um aqui dizendo que eu errei daquela vez que eu não dialoguei com vocês, foi eleito e não dialoga conosco desde então. E a gente sabe que o diálogo permanente com o servidor público, quem está lá na ponta, quem sabe a realidade, quem sabe as demandas da população, é quem está lá na ponta, os médicos, os servidores públicos. O senhor pretende manter esse diálogo conosco, ser eleito? Total. Aí é da minha característica. Eu não gosto de falar muito de mim, mas enfim. Eu fui delegado da Polícia Federal e chefiei a Delegacia de Combate aos Crimes Ambientais no Amazonas. Então, a tarefa não é pequena. A estrutura da Polícia Federal era absolutamente insuficiente para o combate a esse tipo de crimes. Bom, alternativa, né? Ou eu fico dentro do meu gabinete esperando que as coisas cheguem, ou eu saio com a minha equipe, mas para sair com a minha equipe, com segurança, eu precisava de apoio. Então, eu fui buscar apoio no 1º Batalhão de Infantaria de Selva, no INCRA, no IBAMA, no Greenpeace, né? Porque entidades que tinham condições de colaborar com a minha atividade, com o exercício da minha atividade. Eu nunca fui um delegado de gabinete, né? Eu sempre fui com a minha equipe para as operações no meio da selva, eu nunca ficava no gabinete, né? Sempre ia com a minha equipe. Então, eu tenho uma maneira de administrar que é olhando as coisas com os meus próprios olhos. Eu tenho muita dificuldade de lidar com bajulador, né? Muita dificuldade, eu não suporto. Então, eu quero entender o que as coisas estão acontecendo vendo com os meus olhos. Eu não concebo, por exemplo, um secretário de saúde que não esteja todos os dias em alguma unidade de saúde. Pelo menos uma ele tem que visitar, todos os dias. Eu não concebo um prefeito que não visite escola, unidade de saúde, que não rode a cidade para saber o que está acontecendo e fique encastelado. Então, a ideia de conversar nem sempre se é possível atender o que a categoria quer. Agora, falta de conversa, isso jamais acontecerá. Nunca aconteceu na minha vida profissional, embora eu jamais tenha atingido um cargo de gestão de patamar tão elevado, mas nas oportunidades que eu tive, isso nunca aconteceu, né? Falta de diálogo nunca aconteceu e nunca aconteceria. De novo, é possível entregar tudo que se quer? Né? Muitas vezes não. Outras vezes se entrega a metade, outras tantas há uma própria sugestão. Então, eu participo, porque servidor público, já participei de negociações salariais, porque, logicamente, que o servidor ele quer aumentar o seu salário. E foram várias as estratégias montadas ali pela Associação de Procuradores para conseguir seus aumentos. Né? Tinha plano A, B, C, D, E, F, que o governador, isso eu não posso, por causa disso, governador, isso aqui. Né? Então e às vezes a gente consegue apresentar uma alternativa que ele pega, opa, não, isso aqui dá para fazer. Às vezes a alternativa vem do próprio servidor, do próprio sindicato, da própria associação, que diz, olha, mas tem um gasto aqui no município, dá para diminuir. Né? Isso sobraria. Então, o diálogo, eu acho que ele é absolutamente indispensável, faz parte da minha própria característica e certamente fará parte da característica daquela pessoa que eu colocar para as chefias das secretarias. Alfredinho? Bom, prefeito, veja, em Aracaju, os médicos concursados já têm um desempenho, uma gratificação de desempenho que a gente é avaliado há muito tempo sobre o nosso desempenho, qualidade de atendimento, tudo. O grande problema é que a gestão pega os médicos PJs, eu vou falar com a parte médica, e dá um tempo ínfimo de atendimento, 19 minutos para você, desde que o paciente levante da sua cadeirinha para chegar no... Como é que você tem para passar exame, conversar com o paciente 19 minutos? É por isso que a grande reclamação da população com os médicos, mas não com os médicos concursados, porque a maioria se impõe, porque não é obrigado, né? O senhor é concursado, o senhor sabe que é diferente do que não ser. Na gestão do senhor, o médico vai ter essa autonomia para demandar,
o tempo necessário para atender bem o paciente? Veja, acho que isso é o básico. Se o médico não tiver a liberdade para atender o paciente da maneira como ele considera adequado, então é melhor demitir. Porque se eu chegar ao ponto de acreditar que o médico está enrolando no atendimento para não trabalhar, então esse médico tem que ser submetido a um procedimento administrativo e ser mandado embora. Agora, dizer que o médico não tem a liberdade de dizer quanto tempo ele vai atender, não, isso é inconcebível. É como se chegassem para mim e dissessem, olha, você tem 15 minutos para fazer a petição. Eu tenho o tempo que eu achar que é necessário. Eu vou demorar 15 numa, 3 horas na outra, 2 dias em outra, né? Isso vai depender, não. Esse tipo de liberdade do médico, eu acho que assim, a restrição a esse ponto, ela acaba partindo do pressuposto de que o profissional ele não tem responsabilidade. E se o profissional não tem responsabilidade, então ele tem que ser enquadrado. Então eu acho o seguinte, ou eu confio no profissional, e aí um atendimento demorou 1h30. Eu vou perguntar, olha, o que aconteceu com esse atendimento? Né? Então é lógico que todos nós servidores públicos, né, nenhum servidor está isento de fiscalização. Então o médico, como todos os outros, tem que ser fiscalizado, tem que ser sondado, tem que ser questionado se houve alguma coisa que saiu ali da média. Mas sempre o atendimento ele vai ser decidido pelo próprio médico. Isso aí é uma questão de independência funcional que eu exijo para mim e para qualquer servidor. Em 2006 foram inaugurados 2 hospitais aqui. O Zona Norte, o Nestor Piva, e o Fernando Franco, o Zona Sul, né? De lá para cá, eu acho que a população aumentou em quase 200 mil pessoas. Eu não tenho os números exatos, eu até vou pegar esses números para não ficar chutando números, para ser bem exato. Mas de 2006 para cá. 200 mil habitantes. Eu vou procurar para ter preciso esses números. Só que os hospitais continuam os mesmos. A estrutura de número de postos, se eu não me engano, só ampliou um posto. Fechou alguns CAPs. Alguns profissionais saíram da rede. Que é que o senhor, como é que o senhor vai impactar? Veja, são inúmeros problemas que Aracaju estagnou. Acho que a Gemiro hoje de manhã até citou isso, que não viu muito avanço, mas o que você pretende de impacto? Porque é difícil, vai pegar uma máquina antiga, que inclusive o número de cartões do SUS cadastrados em Aracaju passa de 1 milhão, sendo que a população é muito menor. Que pega a grande Aracaju. Pega aqui pessoas que são atendidas aqui. Como é que o senhor pensa em estruturar essa rede também com orçamento também que não é lá essas coisas? Que é limitado. Bom, em relação ao orçamento, é preciso que o município cobre dos outros municípios o atendimento que dá a pacientes que não residem aqui nessa localidade. E isso, eu não sei porquê, há dificuldade de se fazer. Né? Como o município atendeu, a maternidade mesmo é um exemplo. Se não me engano, ela atende mais gente de fora do que de Aracaju. Então, é preciso buscar essa compensação financeira. Não está nos nossos planos a construção de outras unidades hospitalares, mas a reforma das unidades já existentes, tornando-as mais eficientes, mais adaptadas, talvez por meio de parcerias público-privadas, transferindo para a iniciativa privada a gestão do imóvel em si e deixando com o serviço público a gestão do serviço de saúde. Então, haveria uma gestão material do prédio pela iniciativa privada e a gestão do serviço através dos agentes públicos. É uma alternativa, né? É sempre muito difícil mensurar, porque não é transparente a administração municipal, então nós sempre temos muitas dificuldades de obter os dados e algumas surpresas certamente o gestor terá quando se deparar com os números. Mas é preciso usar de uma saúde mais preventiva, né? Hoje se tem como prevenir, já se sabe muito mais coisa, como prevenir, uma saúde mais próxima ali do cidadão e uma saúde mais eficiente, com uma administração eficiente, que saiba gerir de forma mais eficiente. E sempre o parâmetro vai ser a iniciativa privada. Não há motivo por que o serviço público andar com menos eficiência do que a iniciativa privada. Então, hoje a referência, a tentativa é gerar eficiência com a menor quantidade de custo possível e, se for necessário, a ampliação do prédio, uma reestruturação do prédio, se utilizar da iniciativa privada, porque ela tem condições de despender essa quantidade de recursos de forma mais séria do que a administração pública. Pronto. O senhor falou da PPP, e hoje uma preocupação que a gente tem, o senhor falou dessa parceria no que diz a estruturação,
E quanto aos recursos humanos, porque é uma preocupação que nós temos, por exemplo, na Estopiva, ele está totalmente terceirizado. E a gente vê, eu não vou falar nem dos médicos, que as médicas não têm direito à licença maternidade, férias, 13º, enfim. Eu falo, por exemplo, técnico de enfermagem que recebe menos que salário mínimo, tendo que o único meio de sobreviver àquele emprego, não recebe salubridade, não tem direito a nada, porque acaba se submetendo a uma condição do mercado, porque tem muita gente precisando de emprego e acaba ali naquele hospital, acabando trabalhando ali, e sem falar no período de pandemia, que a gente viveu aquilo ali, a gente fiscalizou várias vezes. Como o senhor pretende organizar? Os recursos humanos, eles ficaram na mão da prefeitura e a parte estrutural com a iniciativa privada? Exatamente. A ideia é colocar o serviço com o município e a estrutura física com o particular. Então, é possível uma substituição imediata? Não sei. Mas é possível a realização do concurso para que essas vagas sejam preenchidas e deixar para a iniciativa privada aquilo que não foi preenchido. Eu vejo que, em relação à saúde, educação, segurança pública, são atividades em que a administração ela deve prestar preferencialmente de forma direta. Eu não vejo problema, já disse aqui, em celebração de convênios para realização de exames, né? Como não vejo problema na celebração de convênios para a colocação de crianças que não encontram vagas em escolas ou creches, mas preferencialmente o serviço ele é prestado pelo servidor. Essa é uma atividade que eu considero típica, né, da administração, então é de bom tom que ela seja tocada pelo servidor público, deixando só a parte física com a iniciativa privada, porque isso eu acho que a iniciativa privada faz melhor do que o serviço público. Nós tivemos como nossa diretora aqui, doutora Glória Tereza. A gente chamava ela de Glorinha carinhosamente, acho que o senhor conhece. Inclusive, ela se orgulhava muitas vezes dos cursos que ela fazia. E o irmão dela, inclusive, tá acompanhando essa entrevista. E Glorinha, ela brigava para que cada unidade básica de saúde tivesse um pediatra. Que é importante isso. E a gente está falando de um estado que, o ano passado, estava entre os 4 primeiros na mortalidade infantil do Brasil. Sergipe estava em 4º lugar, com perspectiva de ir além. Sendo que 65% dessas mortes são evitáveis. E a gente sabe que não cabe só também ao atendimento pediátrico. É toda uma estrutura que vai dar assistência social, da educação, da busca ativa daqueles mais vulneráveis, enfim. Mas, do saneamento básico, né? Que muitas vezes é causa de morte. Sim, sim. E quantos pacientes nós pegamos que o problema não era de saúde, muitas vezes o problema é fome, desnutrição e paciente que tem outros problemas que vão além do que a gente pode intervir, né Alfredo? Mas o senhor o que é que o senhor pretende fazer diante desses dados que nós temos? Se é viável a gente ter um pediatra em cada unidade básica de saúde, como também muitos pedem também que haja um ginecologista, porque a saúde da mulher tem alguns aspectos que são importantes também da gente combater, né, para inclusive ajudar nesse aspecto. Como é que tem tantas jovens engravidando, e aí passa pela educação, vai desde o posto de saúde como nas escolas, tem tantas jovens engravidando, tem tantas mulheres fora de uma idade já que é compatível também engravidando, sem que haja orientação. Como o senhor vê como a gente pode, como é que eu diria, intervir de forma mais concreta para que a gente consiga reduzir esses números da mortalidade infantil, e bem como ter esse sonho que Glorinha tinha de ter um pediatra em cada unidade básica de saúde? Eu confesso, eu não sei responder se isso seria factível, né? Seria o ideal. Um pediatra por posto ou por unidade de saúde, né, me parece que seria o ideal. Não sei se é possível uma espécie de atendimento móvel, né, com a mobilidade de um grupo de pediatras que se faria presente em determinados postos em determinados dias. Talvez seja uma alternativa, né? O que eu, como pai de 3 filhos, eu venho conversando com alguns pediatras e me parece que a pediatria é uma área da medicina que está padecendo com dificuldade de profissionais, com uma carência absoluta de profissionais. As pessoas não querem mais, né, ir para a pediatria. Então, eu não sei se o município conseguiria esse tipo de atendimento e também não sei se hoje
uma unidade, um pediatra por unidade, ele seria realmente uma necessidade. Mas eu imagino que um atendimento móvel, né, que com a prévia notícia de que pediatras estarão em determinadas localidades, né, em determinados dias, poderia ser uma alternativa. Eu imagino, da mesma forma, em relação a ginecologistas, né? Se fosse possível, não for possível, ou não se justificar pelo número a colocação de um ginecologista por unidade, que se possa, pelo menos, girar um grupo de modo que, pelo menos em algum dia na semana, ou em algum dia de 15 dias, aquele profissional vai estar ali. Agora, as mortes evitáveis, eu estava vendo também os números, são 20 mil mortes de criança que são evitáveis, né, até 1 ano de idade. Também passa pelo estudo desse centro de prevenção, que eu falei centro de prevenção de erro médico, mas ele abrangeria um estudo um pouco mais amplo, e entender quais são as causas evitáveis e por que elas não são evitáveis. Entraríamos então naquela questão da medicina preventiva. A gente sabe que o saneamento básico é algo que impacta diretamente na mortalidade, e questões que às vezes nem parecem relacionadas à saúde, elas acabam desbordando na saúde. E eu cito um exemplo. Eu estava visitando o canal Tamandaré, que fica ali no Santos Dumont, um canal gigante, assim, muito largo. E a reclamação da população não era, porque ali o esgoto é in natura. Tudo aberto, esgoto in natura. Mas o que os moradores ali da localidade reclamavam não era nem mais do esgoto. Ele falou assim, olha, fechar isso aqui a gente nem pede mais. A gente só quer que coloque uma proteção lateral, porque as crianças estavam caindo dentro do canal, que é esgoto puro. Quer dizer, uma criança sobreviver, né, àquele canal é algo... Então, assim, é uma intervenção de saúde? Não, não é uma intervenção de saúde, né? Mas é uma intervenção que impacta na saúde, certamente. Não foi uma criança que caiu ali, né? Então, esse tipo de cuidado, com saneamento, com tratamento de água, com regras básicas de higiene, isso pode ter um impacto positivo, e, de um modo geral, é mais fácil quando essa educação ela começa com a criança no colégio. O colégio ele é sempre um veículo muito importante para a educação das pessoas, porque a gente ensina a criança que deve lavar a mão, por exemplo, antes de se alimentar, né? Que não deve botar o dedinho sujo no olho, que não deve jogar plástico no rio. Enfim, a criança leva aquilo para casa e cobra dos pais. Então, ela acaba sendo um agente multiplicador. A escola ela pode ser um local muito interessante para educar, porque as pessoas precisam ser educadas em relação à alimentação, né? Em relação a hábitos. É preciso incentivar a prática esportiva, né? Assim, que está se acabando na escola. A garotada hoje vibra com um gol de futebol feito pelo celular, né? Assim, parece que está comemorando, jogando um jogo com a garotada na rua. Então, é importante incentivar, restabelecer a prática esportiva nas escolas. E você, criando campeonatos permanentes, você motiva a garotada, levando atletas já aposentados que fizeram parte da história aqui do esporte sergipano. Então, são várias medidas que parecem laterais, mas que vão desbordar ali também na saúde. A qualidade da merenda escolar, né? Não basta ela ser gostosa, precisa ser saudável. Não é que, coitada, a criança vai comer só aquilo que não tem sabor, mas é preciso ter um cuidado aí com a alimentação que produza saúde também para essa criança. Fredinha. Aqui no SEMAR há uma grande... Os médicos se aposentando e não está sendo reposto esses médicos. Tá? Infelizmente, a gestão está pífia. E o que é que o senhor pretende fazer para trazer... Estou sendo repetitivo, os médicos especialistas de novo ao SEMAR, porque muitos pediram demissão, hein, Elton? Muitos mesmo. Eu acho que esbarra de novo aquela discussão do concurso público. Da viabilidade. Veja, de novo, concurso público. Eu lembro que eu sou filho de oficial da Marinha e houve um período em que a Marinha estava exigindo exclusividade dos médicos. E isso gerou um impacto negativo para o interesse dos médicos em participar do serviço de saúde da Marinha. Não sei se foram médicos, se foram odontólogos, mas enfim. E foi preciso entender que
a flexibilização era uma necessidade, né? E às vezes a flexibilização, de novo, né? A flexibilização do horário, né? Eu posso reduzir a carga horária e contratar um maior número de pessoas se isso for necessário para atrair o profissional. O profissional, ele logicamente, ele quer uma boa remuneração, ele quer ser valorizado, ele quer um ambiente adequado para trabalho, ele quer os instrumentos necessários para exercer a profissão dele. Então, se eu entrego isso para o médico, eu aqui posso estar sendo ingênuo, né? Mas olha, eu te dou um salário, não é excelente porque servidor público não tem que se preocupar em ser rico, né? Quer ser rico não dá para ficar no serviço público. Mas eu te dou um salário que é digno, né? Eu te dou uma estrutura que é adequada para que você exerça a profissão. Eu te valorizo, os seus médios são valorizados, você recebe promoções, recebe alternativas desempenho. Por conta do seu desempenho. Né? Você está servindo ao público. Veja, um médico ele tem que ter essa vocação, né, de cuidado com o próximo. Qual o motivo para que a pessoa não esteja lá? Mas a diferença entre o que se paga a iniciativa privada e o serviço público ainda é muito grande. O serviço público não pode chegar lá, mas ele pode, talvez. Então vamos fazer assim, vamos reduzir a carga horária. Né? Enfim, eu acho que não dá para ficar como está. Alguma alternativa tem que ser pensada. E essa alternativa, de novo, a questão do diálogo. Se dialoga. O que atrairia? Né? Eu conto uma história que é interessante. Durante um tempo, eu coordenei o núcleo de inteligência da Procuradoria-Geral do Estado, que tinha por um dos objetivos entender o que poderia tornar o Estado atrativo para novos negócios. Então, eu nasci no Rio, né, sou natural do Rio, acho isso aqui uma maravilha e não entendo. As pessoas vêm para a Bahia, pulam Sergipe e passam para Alagoas. Eu não consigo entender isso. Né? Não consigo entender porque as indústrias não se estabeleciam aqui, as sedes das companhias não se estabeleciam aqui, porque é uma cidade com distâncias curtas, com clima ameno, custo de vida mais baixo, né? Comparado com as grandes capitais, não tem os mesmos problemas de trânsito, não tem os mesmos problemas de violência. Então eu saí conversando com diretores de grandes companhias para saber o que os faria vir para cá ou por que eles não estão em Sergipe, estão procurando Bahia, Alagoas. E aí eu disse, olha, só não vale dizer que é reduzir tributo, porque essa aí né, nenhum deles disse, não, realmente, reduzir tributo. Nenhum deles falou. Um falou, olha, eu quero redução da minha quantidade de obrigações acessórias, porque dos 180 profissionais que eu tenho para a área tributária, por exemplo, 127 são dedicados só a ficar preenchendo o papel para cumprir a obrigação tributária. O outro disse, olha, eu só queria o aumento no meu giro, porque eu tenho um giro médio aí de 45, 50 dias e tenho que pagar de 30 em 30. Então, é uma questão de se adaptar. O outro deu uma outra resposta, mas eram coisas assim que pareciam tão simples, mas tão simples, que não havia porquê. Era um maior planejamento tributário e preferia pagar numa modalidade que é uma modalidade por estimativa. Ele disse, olha, eu pago por estimativa, e no final, como imposto de renda, eu faço o ajuste. Então, quando você vai conversar, você ouve algumas alternativas que nem passavam pela nossa cabeça. A única coisa, por exemplo, que o Estado de Sergipe faz para atração de novos negócios é benefício fiscal. Né? E esses benefícios eles têm os seus limites. Né? Eles duram por um determinado tempo. Termina o benefício, a sociedade vai embora e deixa o Estado aqui. Então, trazendo essa realidade para cá, né, para a área médica, eu acho que tem que se buscar alternativas mesmo. Né? O que atrairia o médico? É o que? Uma carga horária menor? Né? A gente tem um limite para pagamento de salário. Né? É uma carga horária menor? É o que? É a estrutura? É o local? São os dias? Enfim, eu acho que se tem que arrumar uma alternativa para atrair o concursado. E tenho certeza que o senhor, quando passou no concurso de delegado, era o melhor dentre os melhores. Quando foi para a procuradoria, fez concurso, era o melhor dentre os melhores. Eu acho que o SUS merece o melhor dentre os melhores. Sem dúvida. População merece ser atendida dignamente, merece ser atendida pelos melhores, porque o prefeito não é atendido no SUS, ele é atendido no Sírio-Libanês. No Albert Einstein. E eu digo, meus filhos, olha que eu tenho Unimed, eu ia para o plantão do pessoal lá do Zé Franco, do Augusto Franco, do Zona Sul. Porque tinha os pediatras que eu confiava lá. Pediatras bons, pediatras antigos que fizeram concurso público. Meu pai, quando teve uma crise renal, eu não fui para o hospital da Unimed, que ele tinha Unimed. Eu fui lá, para o Zona Sul, porque os profissionais que
clínicos que estavam lá, eu tinha confiança neles. Então, assim, é parar de ver o SUS como, a gente diz aqui em Sergipe, como armengo. A gente tem que ter os melhores dentre os melhores para a população ser atendida dignamente. É simples isso. Eu acho que, enquanto a gente pensar que serviço público a gente deve... Não, eu penso assim, que a população merece, enquanto os prefeitos, os governadores, eles vão ser atendidos em outro lugar. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Só uma observação, né? 71% da população é atendida pelo SUS. Menos de 29% da população tem plano de saúde. Então, esse é um dado que tem que ser levado em consideração. Sim, né? A maior parte da população ela é atendida pelo serviço público de saúde. Então, numa saúde socializada, é claro que você não pode dar o que há de melhor em termos de material para todas as pessoas. Nenhum país faz isso. A Dinamarca não faz isso. Ela dá aquilo, o melhor que ela pode dar para todo mundo, que não é o melhor que existe no mercado. Então, o que eu posso, distribuindo para todo mundo, dar com a melhor qualidade? Eu posso ir até esse momento. Então, eu vou até esse momento. Então, é lógico que o serviço público ele tem as suas limitações, né? E uma parte dessas limitações ela decorre da própria postura do servidor público. Então, é comum, né? E eu repito, eu sou servidor público, eu vejo acomodação em todos os lugares. É preciso que o servidor tenha essa mentalidade, né? Quer dizer, eu quero prestar o melhor dos melhores serviços. Eu quero que aquela pessoa ali, minha vizinha, não busque o plano de saúde, busque o atendimento aqui do SUS. Então, essa é uma questão que também tem que mudar na cabeça do servidor público, porque não é todo servidor público que tem essa mentalidade, não. Muita gente chega, não estou dizendo do médico ou do profissional de saúde. O camarada chega, vou receber a mesma coisa trabalhando bem ou trabalhando mal, né? Pela inércia, o servidor se acomoda. Então, o desempenho foi proposta nossa. Porque assim, o que é que nós víamos? Não é justo, eu vou usar um exemplo de cirurgia que fica mais fácil. Você ter no mesmo plantão, no mesmo local, com a mesma carga horária, um colega que faz uma cirurgia por mês e o outro colega faz 30. É justo que eles tenham a mesma remuneração? Não é. Então, por isso que a gente briga e a gente continua, porque a ideia inicial era essa, a gente ter o desempenho e que o desempenho fosse com o tempo melhorado, que aquele que tivesse dedicação exclusiva, aquele que mostrasse dentro de metas estabelecidas, cumprisse as metas até ultrapassá-las, porque quanto melhor seu desempenho, porque o que eu digo? Se você tem um hipertenso bem compensado, ele não vira o paciente que tem um AVC que vai para um UTI, que ele é muito mais oneroso para o Estado do que o hipertenso que você compensa lá na ponta. Então, eu penso assim, e foi ideia nossa, partiu de nós essa questão, e nenhuma outra categoria na época quis ser avaliada como nós. Isso também é incomum. Normalmente os sindicatos fogem das avaliações de desempenho. Até tem a comunidade também, faz parte da nossa avaliação, o que a comunidade acha do médico. E eu queria fazer uma pergunta. Tem uma médica que ela é cirurgiã plástica e está fazendo veterinária. E ela pergunta, Elton, pergunte para os candidatos a questão da saúde animal. Se os candidatos pretendem fazer algum hospital voltado só para assistência aos animais, falar da questão das zoonoses. Não, plano de governo. Não está nos nossos planos o hospital veterinário público. Está. Veja, no estágio atual, a gente tem que estabelecer prioridades, né? Então, a prioridade é o ser humano. É lógico que há entidades que cuidam dos animais e essas entidades que fazem um trabalho hercúleo precisam ser fortalecidas. A Sociedade Protetora dos Animais. Aí, nesse ponto, eu considero que devem entrar os convênios com universidades, convênios com sociedades protetoras, para que essas entidades recebam os recursos e deem o tratamento que o animal merece. Mas aí eu já não acho, eu já sou contra, eu já não acho que isso seja papel do município, a criação, o dispêndio de recursos para criar um hospital para animal. Isso pode até me convencer do contrário. Eu não estou convencido disso, não. Desculpa, a doutora... Ela defende a mesma coisa, que tem que fazer convênios com as universidades. Ela tem essa mesma visão. E mais uma pergunta que eu teria a fazer, porque a gente vem falando com gastos com saúde pública e o grande gargalo da saúde privada está sendo os neurodivergentes, os transtornos do espectro autista, enfim, TDAH, enfim. No plano de governo, já pensa isso, porque a gente está vendo que o futuro vai ser também grande parte dos recursos do SUS voltados
para isso. Para isso. Sim, no nosso plano tem inclusive a previsão da criação de um centro de terapia, de estudo e terapia do autismo. E essa necessidade, ela foi para o plano a partir de indicações dos professores da escola. Então, nós temos alguns professores que participam do partido e relataram que a cada ano o número de crianças autistas aumenta. E disseram que, olha, a realidade hoje dificilmente você terá numa sala de aula uma população com menos de 4 crianças com algum grau de autismo. Então, já há uma justificativa para que você entenda o que está acontecendo, né? Estude o que está acontecendo, por que o número vem aumentando e dê o tratamento de que essas crianças precisem para que elas se desenvolvam, porque elas se desenvolvem muito. Mas é preciso que elas sejam tratadas e sejam tratadas desde muito cedo. Mas para a mãe, 80% das mães de crianças atípicas, das mães atípicas, elas são mães solo. 70% a 80%. Então, é preciso entender que essa mãe ela tem pouco tempo para pegar essa criança, tirar da escola, levar para um centro de atendimento, aí leva para uma terapia, tira, volta para outra terapia, aí leva para uma terapia. Então, o objetivo do centro é permitir que pelo menos ela se desloque para apenas um ponto. E, idealmente, eu não sei até que ponto isso é possível, eu conversei com algumas mães atípicas, algumas disseram que sim, é possível, é tentar levar essas terapias para as próprias escolas, montando centros dentro das próprias escolas, porque isso facilitaria a própria função da mãe, porque se você tem uma pessoa com recursos financeiros, ela tem condições, coloca a criança no carro, leva para um lugar, leva para outro lugar, tal, vai. Mas para a criança que não tem, coloca no ônibus horroroso, quente, né, mal acomodado, aí falta o respeito ao próximo, né? Agora a pessoa gosta de falar empatia, né? Falta amor ao próximo, né? E aquela mãe sofre com a criança que às vezes poderia ter um desenvolvimento espetacular, mas fica muito limitada por falta de atendimento. Isso eu acho de uma crueldade assim, fora do normal. Esse é um problema para que os olhos têm que estar realmente muito focados. E é muito bom, a gente volta de novo para a questão da escola. Na escola se identificam muitas coisas. Eu acho que o professor ele precisa estar capacitado para identificar o quanto antes esse tipo de limitação. O senhor tem ainda 5 minutos para as considerações finais. Zé Paulo, fique à vontade. Se o senhor acha que a gente não perguntou algo que seja interessante também, o senhor coloque. E já peça voto, fique à vontade. Tem 5 minutos para fazer as considerações finais. Eu tenho uma dúvida em relação, né? Antes de fazer as considerações, tem um pouquinho mais de 5 minutos. Em relação à telemedicina, porque parece que é um certo tabu entre os médicos que não gostam de falar da telemedicina. Eu gostaria de ouvir assim, qual é a opinião, por exemplo, do sindicato em relação à telemedicina. Bem, eu acho que a telemedicina não substitui, em alguns casos, a consulta presencial. Eu acho que a telemedicina, inclusive, ela, por exemplo, nós já sugerimos à Prefeitura de Aracaju que tentasse usar a telemedicina como um meio de capacitação ou de orientação de colegas. Por exemplo, Alfredo está lá no Inácio Barbosa e ele tem um paciente que tem alguma patologia reumática que ele não acho que dá conta. Ele, doutor fulano de referência e contra-referência. Ao invés dele encaminhar esse paciente, vai demorar 1, 2, 3 meses, o que ele pode fazer? Manda, eu estou com um paciente assim, assado, ele vai ter uma contra-referência, você volte aqui há tanto tempo, 1 semana eu vou ter. Inclusive o colega pode dizer, é simples, pode tratar com isso, isso e isso. Caso você tenha mais dúvida, entre em contato comigo. Se não der jeito, aí sim caminha. Eu acho que é uma maneira da gente evoluir o que a medicina tem de melhor. A tecnologia ela não veio para nos confrontar, ela veio para melhorar auxiliar, melhorar o serviço. Eu acho que é perfeitamente comum. O que não pode é substituir a gente criar a demanda por... Você fecha com a empresa de Minas Gerais que 500 consultas, por cada consulta R$20. Isso é um absurdo, o cara
não vai fazer atendimento correto com a população. O que a gente tem que aproveitar é que a consulta ela deve ser levada a sério, da mesma forma que fosse presencial, e que a gente pode usar os recursos para auxiliar em todos os aspectos. Se pudesse, o médico fulano de tal tem que ir para a urgência. Imediatamente, se ele não pudesse entrar em contato com o colega, ele puxasse o prontuário todo, com toda a medicação que ele toma lá na urgência, com tudo certinho, totalmente interligado toda a consulta. Dizem que era para funcionar assim, mas o colega da urgência disse que não funciona, é difícil, não tem acesso ao prontuário. Então a medicina, a tecnologia ela veio para nos ajudar. Acho que a gente não tem para contrapor, não, desde que seja respeitado. É como assim, como eu falei, que a ideia que se tem aqui em Aracaju era se pretendia colocar telemedicina para substituir médico. Entendi. E com consultas a preço baixíssimo. Irrisório. E isso não é fazer medicina, é mercantilismo, né, com a medicina, não dá. Sem examinar, não dá. Não dá para fazer medicina sem examinar o paciente. E tem algumas regras, a primeira consulta deve ser presencial. Tem algumas regras que já está bem estabelecidas, bem estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Já. Mas é isso, as considerações finais. Bom, então eu quero agradecer o convite, a oportunidade, agradecer aos telespectadores, de forma especial aos profissionais de saúde, agradecer a minha vice, Lânia Barbosa, a Rafaela, que vem trabalhando comigo, como minha assistente, e dizer que o cidadão de Aracaju ele fará uma escolha que impactará a vida dele pelos próximos 4 anos. Mas talvez não apenas pelos 4 anos, porque uma má gestão durante 4 anos, muitas vezes ela compromete muitos anos para frente. Então, eu quero que a pessoa, o eleitor, ele procure saber quem eu sou. Eu me chamo Zé Paulo. No meu Instagram, @ZéPauloLeão, ele pode obter mais informações, assistir alguns vídeos, né, aquilo que eu penso sobre diversos assuntos. Então, que ele consulte e, no dia da eleição, tenha a consciência na hora de votar. E se ele está insatisfeito com a saúde, com a educação, com a segurança, com a mobilidade do município, então é hora de mudar, né? É hora de dar uma chance ao novo. Que se vote 30, então, no dia 6. Obrigado a vocês. Obrigado a todos. Uma salva de palmas para o candidato. Vai sair, viu? É porque na edição sai. Zé Paulo, agradecer a presença. Já fica o convite. Se o senhor for para o segundo turno, já fica o convite para ir lá ao Sindicato dos Médicos. Vai ser ao vivo, vai ser no auditório do sindicato, o almoço que nós vamos oferecer lá, que aí a gente aprofunda mais um pouquinho, conversa mais um pouco. Maravilha. Tá certo? É isso, Alfredinho? Isso mesmo. Sinta-se convidado, né? Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, pessoal, esse foi o 51º episódio da Voz do Médico. Foi uma honra receber o candidato Zé Paulo aqui. E até a próxima. Fiquem com Deus.